Fala galera, aqui é o professor Rafael, de Física, e a gente está aqui para ter mais uma aula. E o tema da aula de hoje é Introdução à Eletricidade, conteúdo que costuma ser ensinado no terceiro ano do ensino médio. Tá? Então vamos lá. Eletricidade. A gente costuma dividir a eletricidade em três grandes áreas do conhecimento: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Bom, a eletrostática ela vai estudar cargas elétricas em repouso e as consequências que elas podem provocar nas suas vizinhanças, interagindo com outros corpos ou interagindo com outras cargas, Então aqui a gente tem um exemplo clássico, de um fenômeno eletrostático. Esse experimento aqui é chamado de gerador de Van der Graaf. Ele acumula cargas elétricas na superfície da esfera e ao tocar a esfera você pode observar o efeito que essas cargas provocam no cabelo da moça. O cabelo fica todo arrepiado. Então esse é um fenômeno elétrico estudado na eletrostática. A eletrodinâmica, por sua vez, ela vai estudar cargas elétricas em movimento. Então a gente vai estudar, por exemplo, como que se produz eletricidade, como que ela se transmite até a nossa residência, como que funciona, por exemplo, uma pilha ou uma bateria, que também fornece corrente. Então a gente vai estudar cargas elétricas em movimento e o que elas podem provocar de benefício para a gente, de malefício, enfim. Aqui a gente tem aqui linhas de transmissão, que mostram que a energia se propagando em alta tensão até as operadoras, como por exemplo a Eletropaulo, E aqui a gente tem a tomada, onde a gente recebe essa energia elétrica. E aqui a gente tem o carregador, celular, que transforma essa energia elétrica, que é uma energia elétrica alternada, a gente vai ver isso mais pra frente, em corrente contínua, e alimentando assim a bateria do celular. A terceira área é chamada de eletromagnetismo. No eletromagnetismo a gente vai estudar a formação de campos magnéticos artificiais. Sim, porque a gente sabe que existem corpos que têm campos magnéticos naturais, naturalmente na natureza, como por exemplo os ímãs, mas a gente pode também, a partir da eletricidade, gerar campos magnéticos artificiais e aplicar esses campos magnéticos artificiais em diversas coisas. Aqui a gente tem o exemplo, a bobina de Tesla, onde você consegue produzir raios de luz, raios de eletricidade, através da passagem da corrente elétrica por uma bobina. E aqui a gente tem uma bola de plasma, que é um outro exemplo também de um fenômeno eletromagnético. E a gente tem outros exemplos também no nosso dia, no nosso cotidiano, como por exemplo uma porta giratória de um banco, que também pode usar ali o magnetismo para detectar metais, etc. Bom, a gente começa estudando a eletrostática. Bom, a eletrostática é a área da eletricidade que vai estudar cargas elétricas em repouso, Bom, o primeiro fenômeno eletrostático ele foi descoberto pelo filósofo grego Tales de Mileto. Bom, ele estava, na verdade, com um material feito dessa substância aqui, que é o âmbar, e ele esfregou esse objeto que era feito de âmbar com o couro de um animal. E o que ele observou? Ele observou que aquele material passava a ter uma característica única. Ele passava a ter a capacidade de atrair pequenos objetos ao seu redor. E essa capacidade de atração deu-se o nome, posteriormente, de carga elétrica. Bom, existem basicamente dois tipos de carga elétrica: as cargas positivas e as cargas negativas. As cargas elétricas elas são associadas aos átomos, mais precisamente às partículas atômicas que formam os átomos. Então, na verdade é uma escolha dos cientistas, para criar uma teoria para tentar explicar a eletricidade. Então a escolha foi a seguinte: a gente sabe que um átomo ele é formado por um núcleo e uma eletrosfera. Essa é a teoria que vocês aprendem na química. O núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, enquanto os elétrons formam a eletrosfera e os elétrons giram ao redor desse núcleo.
Bom, os prótons vão ser os elementos que vão ter carga elétrica positiva. Os elétrons que giram ao redor do núcleo vão ser os elementos que vão ter carga elétrica negativa. E os nêutrons, como o nome já diz, são os elementos que são eletricamente neutros. Tudo que está ao nosso redor, incluindo o nosso corpo, é formado por um conjunto de átomos. Cada átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. Então, tudo ao nosso redor tem milhares, milhões, bilhões de elétrons, prótons e nêutrons, certo? Só que os elementos, eles tendem a se apresentar normalmente na natureza eletricamente neutros. Bom, quando que um corpo ele está eletricamente neutro? Ele está eletricamente neutro quando ele apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, certo? Um corpo ele vai passar a ter carga positiva quando ele de alguma forma tiver mais prótons que elétrons. E ele vai tender a ter carga negativa quando ele tiver mais elétrons do que prótons. Bom, a gente pode pegar um exemplo prático. Eu peguei uns pedacinhos de papel bem pequenos, vocês podem ver aqui, ó. Pego também uma caneta e uma folha de papel. Bom, se eu aproximar a caneta, né, dos pedacinhos de papel sem fazer nada com a caneta, vocês observam que não acontece absolutamente nenhuma reação. Os pedacinhos de papel continuam parados. Por quê? Porque a caneta ela está eletricamente neutra, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons que a caneta possui é igual. Da mesma forma, os pedacinhos de papel também estão neutros, então a quantidade de elétrons e prótons que ele possui também é igual. Então eu não observo nenhum tipo de reação, certo? Mas a partir do momento que eu pego essa folha de papel e eu esfrego essa folha de papel na caneta, dessa forma. Então você esfrega mais ou menos 1 minuto a folha de papel na caneta, esfrega bastante. E ao aproximar a caneta dos pedacinhos de papel, você observa que eles são atraídos pela caneta, né? Percebe? Ó, grudou e não solta mais. Bom, então no início da experiência, a caneta não atraiu os pedaços de papel. Por quê? Porque ela estava eletricamente neutra. Ou seja, a quantidade de prótons que ela tem é igual à quantidade de elétrons, ela está neutra. E essa é a situação energeticamente mais estável para ela. Quando eu esfreguei o pedaço de papel na caneta, de alguma forma eu alterei isso. E aí a gente tem duas hipóteses. Primeira hipótese, o pedaço de papel, a folha de papel, doou elétrons para a caneta. Se isso aconteceu, a caneta, que antes tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, ela passa agora a ter mais elétrons do que prótons, então ela passa a ter uma carga negativa. Já o papel que perdeu os elétrons, ele passa a ter mais prótons que elétrons, então passa a ter carga positiva. Uma segunda hipótese seria ter acontecido o contrário, a caneta ter cedido elétrons para o papel. Nesse caso, a caneta que perdeu o elétron ficaria positiva, enquanto o papel que recebeu o elétron ficaria negativo. A gente não vai conseguir transferir prótons de um corpo para outro, porque os prótons estão no núcleo dos átomos, e no núcleo dos átomos a gente tem uma força de ligação muito forte, que é a força nuclear. Então não dá para chegar e tirar prótons de lá. Então o que a gente vai conseguir é transferir elétrons de um corpo para o outro, porque os elétrons estão girando, né, ao redor do núcleo. Bom, outra observação importante é que a gente não consegue criar e a gente não consegue destruir uma carga elétrica. As cargas elétricas elas já existem. O que a gente consegue fazer é transferir ela de um corpo para outro, no caso transferir elétrons. Então, resumindo, um corpo ele está eletrizado com carga positiva quando ele tem mais prótons que elétrons. Ele está eletrizado com carga negativa quando ele tem mais elétrons que prótons.
e ele está eletricamente neutro quando a quantidade de prótons que ele possui é exatamente igual à quantidade de elétrons que ele possui. Bom, na história da eletricidade, um outro cara que se destaca é William Gilbert, né? William Gilbert, ele criou um experimento conhecido como pêndulo eletrostático. Então aqui a gente tem uma foto desse experimento. Então consiste em você manter suspenso, por exemplo, uma folhazinha de papel alumínio por um material isolante, né? E o que ele observou com esse experimento? Ele conseguiu mostrar que se você eletrizasse, por exemplo, a caneta com um pedaço de papel e aproximasse da folha de papel alumínio, você ia conseguir que ela fosse atraída, já que ela está inicialmente neutra, pela caneta. Se você encosta a caneta na folha de papel alumínio, as cargas que estão ali sobrando na caneta, por exemplo, se a caneta está negativa, por exemplo, esses elétrons passam para a folha de papel alumínio e o papel alumínio fica negativo. Se você eletrizar de novo a caneta, esfregando novamente com a folha de papel e aproximar de novo do pêndulo, você vai ter uma caneta que tem carga negativa sendo aproximada de um pêndulo que também teria carga negativa, porque você encostou a caneta no primeiro caso. Então, o que ele observou de diferente? Ele observou que quando ele aproximava a caneta desse pêndulo também eletrizado com a mesma carga, o pêndulo ele se afastava da caneta. Então ele descobriu que, além da força de atração, as cargas elétricas também poderiam produzir uma força de repulsão. Então hoje, a definição de carga elétrica é a seguinte: carga elétrica é uma propriedade da matéria, ou seja, a gente não consegue criar nem destruir ela. Ela já existe lá na matéria. E existem dois tipos de carga, positivo e negativo, né? Então a carga elétrica é uma propriedade da matéria que permite a ela atrair ou repelir outros corpos. Essa é a definição de carga elétrica. Bom, basicamente eu posso pegar dois corpos que têm cargas de mesmo sinal, aproximar eles e eu vou observar que entre eles vai existir uma força de repulsão. Então, quando eu aproximo um corpo positivo de outro corpo positivo, eles vão se repelir. Da mesma forma, se eu aproximar um corpo negativo de outro corpo negativo, eles também vão se repelir, vão se afastar um do outro. Enquanto que, se eu aproximar um corpo que tem carga negativa de um corpo que tem carga positiva, vai existir entre eles uma força mútua de atração. Então, ainda está valendo aqui, né, aquela velha frase que os opostos se atraem, o positivo atrai o negativo. E aqui, cargas iguais se repelem. Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Se eu aproximar um corpo que tem carga positiva de um corpo neutro, eu vou observar que vai ocorrer atração. É o que aconteceu, por exemplo, com aquele pedacinho de papel e a caneta. A caneta tinha carga, o pedacinho de papel era neutro, quando eu aproximei, ocorreu atração. Isso independente da caneta ter carga positiva ou negativa, porque o corpo neutro é atraído tanto pela carga positiva quanto pela carga negativa. Se eu colocar dois corpos neutros, um próximo ao outro, não acontece absolutamente nada, não acontece nem atração, nem repulsão. Foi o que aconteceu com a caneta e esse pedacinho de papel antes de eu esfregar a caneta com a folha de papel. Os papéis e a caneta não se atraíam nem se repeliam, não acontecia absolutamente nada. Então, o primeiro cara a demonstrar o fenômeno de atração e repulsão, ele é chamado de Charles Duffy, né? Então ele foi o primeiro cara a conseguir demonstrar, usando aquele experimento lá criado pelo William Gilbert, né, o fenômeno da atração e da repulsão. Bom, outro cara importante na história da eletricidade é o Benjamin Franklin, né? O Benjamin Franklin fez um famoso experimento onde ele empinou uma pipa num dia de tempestade de raio, e aí, ao cair um raio na pipa, a corrente elétrica se propagava através da linha, né? Aqui na parte de baixo ele pendurou uma chave, e ao aproximar o corpo dele, a mão dele dessa chave, ele observava que havia ali uma pequena transferência de carga elétrica entre os corpos. Então ele que propôs a teoria de transferência de carga elétrica entre os corpos. Bom, aqui tem uma frase de um químico muito famoso, Lavoisier, que fala justamente o que eu estava falando em relação a não conseguir criar nem conseguir destruir carga elétrica. A frase diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu não consigo criar carga elétrica, não consigo destruir.
eu só consigo transferir ela de um corpo para outro corpo. E no caso só iremos conseguir transferir os elétrons, ok? Não esqueçam disso. Então, os corpos eles geralmente se encontram neutros, ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Para que ocorra a eletrização, tem que haver transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, o corpo que ganhou elétron passa a ter carga negativa, o que perdeu elétron passa a ter carga positiva. Bom, vamos agora ver a diferença entre condutor elétrico e isolante elétrico. O que é um condutor elétrico? Condutor elétrico é qualquer material, qualquer substância onde as cargas elétricas conseguem se mover com facilidade ao longo da sua superfície. E o que é um isolante elétrico? O isolante elétrico é aquele corpo onde as cargas elétricas não vão conseguir se mover ao longo da sua superfície. Elas vão ficar, entre aspas, presas na região onde elas foram formadas. Exemplos de condutores elétricos: o cobre, o ferro, o ouro, que por sinal é o melhor condutor elétrico. Exemplos de isolantes elétricos: borracha, madeira, vidro, plástico, são exemplos de isolantes. Então, no caso da caneta, eu esfreguei a caneta nessa região aqui, as cargas elétricas ficaram aqui nessa região. Elas não conseguiram se espalhar pela caneta. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de eletrização de um corpo que é isolante elétrico. Se eu tivesse, por exemplo, um corpo que é condutor, as cargas iam conseguir se espalhar ao longo de toda a superfície. E elas sempre tentam fazer isso. Por quê? Porque cargas de mesmo sinal tendem a se repelir, tendem a se afastar umas das outras. Então, se elas conseguirem se afastar umas das outras, elas vão ficar numa situação, digamos, energeticamente mais estável. Bom, aqui a gente tem algumas questões, Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, tentar responder e depois a gente conversa, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de hoje e até a próxima aula. Quem gostou, dá um like aí, curte o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Até a próxima aula.